quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Joanribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Pega a palavra de Deus, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 25. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 25. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, procuraram reproduzir as profecias de Jesus a respeito de muitas coisas. Quando Marcos teve a ideia de escrever a respeito da vida de Jesus e procurou também citar as profecias que ele fez sobre vários temas, é evidente que Marcos escreveu muito tempo depois de Jesus ter profetizado e nenhum deles tinha uma preocupação cronológica com a ordem das profecias ou dos acontecimentos. Parece que Lucas foi mais cuidadoso com isso, porque a partir aqui do capítulo 21, ele coloca razoavelmente em ordem as profecias de Jesus que ele fez sobre a geração em que ele viveu, o que iria acontecer com os discípulos, o que iria acontecer com Jerusalém, a cidade ser destruída pelo exército romano, não ficar pedra sobre pedra, o tempo em que Jerusalém seria pisada pelos gentios, os estrangeiros, muitas coisas que Jesus profetizou ali, Lucas conseguiu colocar razoavelmente na ordem. E depois dele falar sobre as profecias referentes aos discípulos, a Jerusalém, a igreja cristã primitiva, depois destas coisas, Jesus passou a profetizar sobre o fim do tempo dos gentios, dos estrangeiros. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Você vê que Israel hoje não dita mais os temas religiosos no mundo. Hoje, quem prega a palavra de Deus em todo o planeta são os cristãos, os estrangeiros, nós, os americanos, os brasileiros, os ingleses, e os australianos, os gentios, os estrangeiros estão pregando no mundo. Hoje é o tempo dos estrangeiros, o tempo dos gentios. Aí Jesus profetiza sobre o final do tempo dos estrangeiros. E esta profecia vem aqui em Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 25. Preste atenção no que Jesus profetizou naquela época. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Quando Jesus fez esta série de profecias, resumindo um tempo, muita gente achou que isso era fantasioso demais, que era um delírio de profetas loucos. Mas eu vou reler para você mais uma vez. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Cientistas hoje mantêm 2 sondas, 2 satélites em lados opostos do Sol, e nunca se estudou tanto o Sol e suas atividades, e todos os cientistas estão intrigados com o aumento repentino da atividade solar. Explosões solares nunca vistas antes. Atividades solares que interferem
nos satélites, nas comunicações, nas emissoras de rádio e TV, no nosso planeta. Explosões no Sol, atividade solar nunca vista antes. E assim como no espaço, meteoros, meteoritos, fenômenos, etc. Mas Jesus diz em particular a respeito do nosso planeta. E na Terra, porque isso é o que está visível a todos nós. E na Terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Ele fala em abalo. E agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. E haverá, bem alto, e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. O que significa tudo isso? Nós iremos falar sobre este assunto tão atual, que era profético, mas agora não é apenas um assunto profético, é assunto cumprido e que está se cumprindo diariamente diante dos nossos olhos. Você crê em Jesus Cristo? Quem aqui crê em Jesus? Tudo que Jesus profetizou para aquela geração aconteceu. Tudo que ele profetizou a respeito de Jerusalém aconteceu. Tudo que ele profetizou para a igreja aconteceu. Tudo que ele profetizou por esses séculos vem ocorrendo, e o que ele profetizou para a nossa época está acontecendo. Você crê em Jesus Cristo? Olha o que Jesus disse. Se você não crê em Jesus, preste atenção. No versículo 33, Jesus diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus está dizendo que é mais fácil o céu desaparecer, esse planeta sumir, do que a palavra dele cair no vazio. Se você não crê em Jesus, é melhor você começar a reavaliar o seu conceito a respeito de Jesus. Você pode chamá-lo de Galileu, você pode chamá-lo de Nazareno, você pode até chamá-lo de judeu. Mas eu te digo que Jesus Cristo é Deus. E é mais fácil passar todo o universo do que a sua palavra passar. Porque a sua palavra é eterna e permanece para sempre, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. E se você crê nele e na sua palavra, desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas da sua vida para a palavra do Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga: glória, glória, glória ao teu nome. Levante os teus olhos aos céus e aplauda, glorifique, abra a tua boca. Isso, solta esse glória com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Você que está nos acompanhando à distância, glorifique a Deus conosco agora. Em toda parte, junte-se a nós aqui, São Paulo, Brasil. Glorifique a Deus conosco. Oh glória! Glória, 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 glória. Pai querido e Deus amado, vem com teu Espírito Santo agora. Tome a boca do pregador, para que não seja o homem a falar, mas que o teu Espírito Santo fale com a tua igreja e com o teu povo. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Preste atenção. E na terra,
angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. As imagens puderam ser vistas ao vivo em todo o mundo. A tecnologia permite hoje isso pelas redes de TV e até pela internet. São imagens estarrecedoras do bramido do mar e das ondas que ocorreu no Japão através de um terremoto de grande intensidade que levantou ondas de 10 metros de altura e que invadiram a costa do nordeste do Japão, invadiram cidades, e o mundo todo pôde contemplar perplexo, estarrecido, o mar entrando no continente, entrando no país, no Japão, um dos países mais ricos e bem preparados do mundo para enfrentar catástrofes e terremotos e evitá-las, mas o Japão se tornou totalmente impotente por causa do bramido do mar e das ondas, e o que causou muita expectação, muito terror, foi ver galpões imensos, aeronaves, aviões, caminhões, trens, automóveis, containers, sendo levados pelas ondas como se fossem miniaturas de brinquedo Playmobil. É difícil você olhar aquilo e acreditar no que os teus olhos estão vendo, mas as imagens foram passadas e estão passando e estão disponíveis na internet para quem quiser rever. É impressionante. E o mundo inteiro ficou assim, do jeito que Jesus profetizou. E na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. O mundo ficou perplexo. Não se fala de outra coisa, o mundo está perplexo. E foram emitidos alertas de tsunamis para mais de 50 nações além do Japão. E países próximos ficaram com medo de que as ondas do tsunami alcançassem também seus continentes, suas costas, e destruíssem suas cidades litorâneas, e 50 nações ficaram em estado de alerta, evacuando ilhas, evacuando praias, retirando populações e mandando todo mundo ir para o lugar mais alto possível, na expectativa de que o bramido do mar alcançasse também suas nações. E o Japão é um país que tem muitos descendentes espalhados em todo o mundo. O Brasil é um dos países que mais tem descendentes japoneses e mesmo japoneses naturais que estão no nosso país. E todo mundo angustiado. Japoneses no mundo todo, japoneses espalhados em todo o planeta, telefonando, passando e-mail, tentando obter notícias, e o Japão caído. Nem celular funcionando, nem internet funcionando. E lá está um frio muito grande. As lavouras foram devastadas. O Japão, que é um país rico, não pode beber água, não tem água para beber. O Japão, que é um país rico e tem muito dinheiro, está precisando de mantimento, porque não dá para comer o ien, a moeda japonesa. O dinheiro não mata sede, o dinheiro não mata fome. Eles têm o dinheiro, mas não têm aonde comprar. Os japoneses estão perplexos, o mundo está perplexo por causa desta profecia do Senhor Jesus. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. A revista Veja, que chegou hoje nas bancas, traz na capa uma mulher deixando para trás um cenário de devastação total, e ela carregando uma criança nas costas, totalmente desorientada, e a matéria na capa diz assim: reportagem especial, 17 páginas, o Japão acorda do choque. É como se o Japão acordasse do choque, pensando, que sonho ruim que nós tivemos. Só que acorda e vê que não foi um pesadelo.
Continua tudo lá. E dentro da revista, na matéria, mostra-se o primeiro-ministro e os políticos mais poderosos do Japão olhando para o teto. Terremoto. Na página seguinte, tsunami. E essa imagem aqui é impressionante, porque mostra a onda que invadiu a costa nordeste do Japão. E é muito interessante que, apesar de ser só água, detritos, lamas, você está vendo chamas no meio das águas, fogo no meio das águas. Mas a água não apaga o fogo. Olha aqui, é um cenário de perplexidade, de devastação. Casas, indústrias, navios, barcos, tudo foi conduzido, levado. E o choque. O choque, eles estão em choque, o mundo está em choque. Perplexidade, choque, perplexidade. O maior terremoto da história do Japão foi 900 vezes mais intenso do que o que devastou o Haiti. Mas deixou um número de mortos incomparavelmente menor e a reconstrução já começou. O Japão é um país preparado para enfrentar essas tragédias, principalmente terremotos. Os prédios no Japão, eles são construídos com uma engenharia maleável. Quando a terra começa a tremer, os prédios eles balançam junto com a terra. Às vezes só cai um estuque, às vezes só cai um forro. Os prédios eles balançam assim, junto com o terremoto. O Japão se precaveu, o Japão se preparou, desenvolveu tecnologia para enfrentar essas tragédias. Mas quando veio o tsunami, o bramido das ondas do mar, essas ondas navegaram a 800 quilômetros por hora. Eu vi as cenas das águas invadindo um aeroporto e levando tudo, os hangares, os aviões, tão rápidas, ondas tão rápidas, 800 quilômetros por hora, que não deu tempo nem de quem tinha avião decolar para fugir dali. Se alguém tivesse um carro de Fórmula 1 que anda a mais de 300 quilômetros por hora e dissesse, eu vou fugir desse tsunami, seria alcançado do mesmo jeito. Porque não tem nenhum veículo, nenhum automóvel que ande a 800 quilômetros por hora. Não deu tempo. O Japão pensou que estava preparado, mas não estava. Todos os jornais trazem a mesma notícia. Tremor e tsunami castigam o Japão e geram alerta nuclear. Já tem vazamento radioativo, 2 usinas danificadas, pessoas contaminadas. É uma mostra da grande tribulação. Uma outra matéria aqui na frente mesmo do jornal Estado de São Paulo diz: sismo equivale a 27 mil bombas atômicas. É como se em alguns minutos 27 mil bombas atômicas tivessem sido lançadas de uma vez sobre o nordeste do Japão. Olha o poder da destruição. É de deixar qualquer um assim, do jeito que Jesus falou, perplexo, angustiado e abalado. Folha de São Paulo, mesma notícia, tsunami arrasa nordeste do Japão e leva alerta nuclear, e você vê as águas e incêndio no meio das águas. Casas arrastadas, edifícios arrastados, navios arrastados, enfim, tudo destruído. Todas as imagens estão disponíveis na internet para quem quiser olhar. São coisas de fato impressionantes. Eu ficaria mostrando isso para você a noite toda. Mas eu quero mostrar em particular o que diz aqui dentro desse caderno especial sobre essa tragédia. As fotos de destruição são inimagináveis. Você fica olhando e não consegue entender nada. Parece um monte de lixo. Um dos países mais ricos do mundo. Continua tudo isso. Em todas as páginas. Só destruição. Mas aqui dentro, no jornal do Estado de São Paulo, do dia 12 de março de 2011, uma edição especial, o Caderno Internacional,
mostrando que as ondas viajam a 800 km por hora, não dá para ninguém fugir, não há tempo de fugir. E aqui do lado diz, sismo deslocou eixo da Terra em cerca de 10 centímetros. Esse terremoto que aconteceu no Japão e que provocou o tsunami, e o tsunami veio numa série de ondas, não foi apenas uma, é uma série de ondas que vem. E nas 24 horas seguintes, depois do primeiro tremor, os sismógrafos do mundo todo e cientistas de todo o planeta disseram que em apenas 24 horas ocorreram mais 120 terremotos. Agora eu quero ler para você esse detalhe, essa notícia aqui, que diz que o sismo deslocou o eixo da Terra em cerca de 10 centímetros. O texto diz o seguinte, eu vou ler rapidamente. A posição do eixo de rotação da Terra foi alterada em cerca de 10 centímetros pelo terremoto de ontem no Japão, segundo um estudo preliminar do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia em Roma, Itália. A mudança pode interferir na duração dos dias na Terra. O terremoto de fevereiro do ano passado no Chile, preste atenção porque a matéria agora nos lembra que no ano passado no Chile teve um grande terremoto também. O terremoto de fevereiro do ano passado no Chile, por exemplo, alterou o eixo de rotação do planeta em 8 centímetros e diminuiu a duração do dia em 1,26 microsegundos, segundo o cálculo da NASA. Um microsegundo equivale a milionésima parte de um segundo, período irrisório para o cotidiano das pessoas, mas com um impacto significativo em operações de altíssima precisão. O pesquisador Richard Gross, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, afirma que um erro de microsegundos nos computadores terrestres pode se transformar em um erro de quilômetros nas instruções enviadas aos robôs da NASA em Marte, por exemplo. A cientista Margaret Glasgow, também do mesmo instituto, explica que as alterações do eixo da Terra ocorrem porque os terremotos rearranjam uma imensa quantidade de rochas na crosta, alterando a distribuição da massa no planeta e, consequentemente, a velocidade de rotação no planeta. E ela dá o seguinte exemplo. Imagine uma patinadora no gelo. Quando ela roda sobre um mesmo eixo, a velocidade aumenta se ela aproxima os braços do peito. Exemplifica Margarete. A patinadora controla a velocidade controlando a distribuição de sua massa no espaço. Quanto mais próximo aos polos, maior o impacto dos tremores no eixo de rotação da Terra. Por isso, o terremoto de Sumatra em 2004. Aí a matéria lembra aquele terremoto que teve na Indonésia, seguido de tsunami que matou mais de 230 mil pessoas. A matéria relembra, mas o assunto não é o tsunami nem o terremoto. O assunto aqui é o eixo de rotação da Terra. A matéria relembra isso. Por isso, o terremoto de Sumatra, em 2004, próximo ao Equador, causou uma mudança menor que o tremor chileno, cerca de 7 centímetros, apesar de possuir uma intensidade maior. E o que chama atenção aqui, nessa pequena matéria escondida aqui dentro desse caderno, é que os 3 terremotos mencionados, cada um deles provocou uma mudança do eixo de rotação do planeta Terra. Então, a matéria diz, e os cientistas afirmam, que esse terremoto no Japão mudou o eixo da Terra em 10 centímetros. O terremoto do ano passado no Chile mudou o eixo da Terra também em 8 centímetros, já são 18 centímetros só com esses 2 terremotos. E o terremoto de 2004 na Indonésia mudou o eixo da Terra em 7 centímetros. Então nós já temos aqui, só com essas catástrofes, uma mudança do eixo da Terra em 25 centímetros. Ou seja, o planeta não está mais na posição em que Deus colocou. Não está mais como foi criado no princípio. E
nunca mais voltará a ser a mesma coisa. Uma matéria aqui, também do jornal Estado de São Paulo, afirma que em outubro de 2010, portanto, ano passado, teve um tremor seguido de tsunami e vulcão também na Indonésia. Quer dizer, coisas que estão acontecendo o tempo todo, conforme Jesus havia profetizado. Lucas capítulo 21, versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos. Em vários lugares, grandes terremotos. Eu me lembro que eu estava no ano passado pregando em Taguatinga, na sede da Paz e Vida do Distrito Federal, e aconteceu um terremoto que abalou Brasília, vários prédios balançaram. Foi notícia, mas as pessoas esquecem. E cada vez que essas coisas ocorrem, são sinais que o Senhor descreveu como típicos da época que antecedem a grande tribulação. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, Jesus, ele profetizou a respeito de tudo isso. E ele deixa claro para quem estava ouvindo naquela época, que estas coisas que ele acabou de dizer, principalmente a respeito de terremotos, fomes, pestes, guerras, ele deixa claro no versículo 12. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Aí ele volta a profetizar sobre a igreja naquela época e o que iria acontecer com os discípulos e com Jerusalém. Veja aqui no versículo 20. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabem então que é chegada a sua desolação. E ele termina de profetizar a respeito do tempo de Jerusalém e começa a profetizar a respeito do tempo dos gentios, do nosso tempo, que nós chamamos de tempo da graça. E aqui ele descreve o final do tempo da graça. O que eu estou lendo para você e as notícias que eu estou te mostrando se referem ao final do tempo da graça, o tempo dos gentios. Em janeiro, a revista Veja fez um trabalho que, você olhando as fotos que eles mostram a respeito das inundações da região serrana do Rio de Janeiro, onde muitas pessoas morreram, casas foram soterradas, devastadas, uma quantidade de água inacreditável que caiu numa única madrugada e que destruiu Nova Friburgo, Teresópolis, boa parte de Petrópolis. E quando a gente olha essas fotos aqui, são iguaizinhas às fotos do que ocorreu no Japão. Aqui não houve terremoto em Nova Friburgo, em Teresópolis, em Petrópolis, mas foi o bramido das águas. E o nosso país perplexo, como pode? A região serrana parecia um paraíso para as pessoas curtirem um belo fim de semana, um lugar maravilhoso para se passear. E está assim agora, tudo destruído. Tanta gente morta, tantas casas devastadas, cidades que desapareceram, bairros inteiros que desapareceram. Todos nós ficamos perplexos. O problema é que todo mundo vai esquecendo isso. Esse jornal é mais recente. Cidade do Rio Grande do Sul sofre pior inundação em 70 anos. O Pantanal ficou debaixo d'água, a Amazônia debaixo d'água, a Austrália debaixo d'água, a China debaixo d'água, os países no mundo, regiões dos Estados Unidos submersas, e assim vai. Perplexidade das nações. Agora, continue comigo nas profecias de Jesus, em Lucas capítulo 21, quando Jesus fala sobre esse horror que as pessoas estariam vivendo, presenciando, ou então assistindo. E aqui ele diz no versículo 27, e então verão vir o Filho do Homem
numa nuvem com poder e grande glória. Jesus está dizendo que todas estas coisas têm a ver com a sua volta a este planeta. Todas estas coisas anunciam isso. Mas teve um sinal em particular, na última semana de fevereiro de 2011, na Nova Zelândia, que é um país bem isolado do mundo. É um país que tem um pouco mais do que 4 milhões de habitantes, não é um país muito grande, mas é um país que tem centenas de cidades. Mas uma cidade na Nova Zelândia tem um nome único. É a única cidade no planeta inteiro que tem este nome. E aquela cidade foi arrasada por um terremoto. E quando essa notícia saiu, as pessoas acompanharam, mas sem grande interesse, afinal, foi na Nova Zelândia, grande coisa. Mas olha o nome da cidade que foi devastada pelo terremoto na Nova Zelândia. Aliás, a única cidade que sofreu esse dano entre tantas cidades na Nova Zelândia. O nome da cidade é Christchurch. Palavra inglesa que na nossa língua quer dizer Igreja de Cristo. É a única cidade no mundo que se chama Igreja de Cristo. Christchurch. E a matéria diz: subiu nesta quarta-feira para 159 o número de vítimas fatais pelo terremoto de magnitude 6.3 que atingiu na última semana a cidade neozelandesa de Christchurch. O superintendente David Cliff indicou à emissora de televisão local que os serviços de emergência recuperaram 4 novos corpos sobre os escombros e acrescentou que o número final de mortes pode chegar a 240. A cidade de Christchurch, segunda maior do país, com 400 mil habitantes, tem sido atingida diariamente por várias réplicas do terremoto, o que dificulta as tarefas de reconstrução das estruturas destruídas ou danificadas, como o prédio do canal de televisão, etc, 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 etc. Na minha opinião, isso aqui não é mais uma notícia. Isso aqui é um torpedo que Deus está mandando diretamente para o planeta. E que visa alertar especialmente a Igreja de Cristo. Os terremotos se tornaram uma rotina tão grande no nosso planeta que a gente vê a notícia, fica perplexo, mas logo esquece e não se lembra mais. E os fatos vão se multiplicando em alta velocidade e a gente acaba esquecendo tudo o que está acontecendo. Mas essa notícia, na minha opinião, é a maior de todas. É a mesma coisa que Deus dizer: olha, planeta Terra, os terremotos que estão ocorrendo em vários lugares do mundo estão anunciando algo tremendo que vai acontecer no planeta. Mas para que ninguém fique em dúvida, para quem se referem esses sinais, então eu mando esse terremoto agora para a única cidade no planeta que se chama Igreja de Cristo. E esse terremoto é um alerta para mim, é um alerta para você, é um alerta para a Igreja de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo não é uma denominação, a Igreja de Cristo não é uma placa. A Igreja de Cristo é constituída de salvos de todas as denominações, de todos os povos, de todos os lugares e de todas as épocas. A Igreja de Cristo não é uma denominação, não é uma personalidade jurídica. É um corpo de Cristo, é uma personalidade espiritual. E esse terremoto na cidade de Christchurch, a Igreja de Cristo está dizendo: Igreja de Cristo, se prepare, um rei está voltando. Se prepare, Igreja de Cristo, o Senhor está às portas. Igreja de Cristo, abra os olhos, o noivo está chegando para buscar a sua igreja. Os terremotos estão presentes intimamente com a vida e a morte do Senhor Jesus, bem como com a sua ressurreição. Quando Jesus morreu e deu o último suspiro no Monte Calvário,
houve um terremoto muito forte na terra. Mas quando ele ressuscitou no domingo pela manhã, aconteceu um novo terremoto. Você sabe o que são os terremotos? Pregações do planeta Terra a respeito de Jesus Cristo. Cada vez que você ler ou ouvir a respeito de um terremoto, o anúncio é este: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Agora veja o versículo 28. Estou em Lucas capítulo 21, versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Detalhe, quando essas coisas começarem a acontecer. Mas essas coisas começaram a acontecer e não foi no ano passado. Não foi nesta semana. Essas coisas não começaram a acontecer no ano retrasado. Essas coisas estão acontecendo nos últimos 50 anos. Começaram a acontecer nos últimos 50 anos e, na verdade, nós não estamos mais vivendo o começo do acontecimento de todas essas coisas. Nós estamos assistindo o encerramento dos acontecimentos de todas essas coisas. Se a igreja até hoje não abriu os olhos e nem levantou a cabeça, o terremoto na cidade de Christchurch está dizendo: igreja, acorda, abra os olhos, levante a cabeça, glorifique a Deus, porque aquele que prometeu que ia voltar, de fato ele está voltando. Tudo que ele profetizou se cumpriu, está se cumprindo e vai se cumprir fielmente, porque passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. E aí Jesus aconselha. O conselho está aqui. Quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 34. E olhai por vós, atenção que é com você agora. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Atenção, todas estas coisas hão de acontecer. E se elas hão de acontecer, como evitá-las? Nós podemos, acaso, orar para que o planeta retorne com seu eixo na posição original colocada por Deus? Nós podemos orar para que cessem os terremotos no planeta e evitar tanta tragédia? Podemos orar para que não ocorram mais tsunamis, nem furacões, nem tufões, nem vulcões em erupção, nem catástrofes climáticas, nem degelo. Podemos orar para impedir essas coisas, para evitar essas coisas que ele disse que hão de acontecer. Por que ele fala em evitar? Evitar como? Evitar como? Já que elas hão de acontecer e estão acontecendo. Como que você pode evitar uma coisa que está acontecendo e tem que acontecer, que é necessário que aconteça, que se cumpram? Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Para quê? Para evitar essas catástrofes? Não. Para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, de você evitar que essas coisas aconteçam com você. Você particularmente evitar que essas coisas te apanhem. Evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E de estar em pé diante do Filho do Homem. Como? Orando o tempo todo
e vigiando. Nós não estamos mais vivendo uma época para você ser uma pessoa religiosa que vem na igreja uma vez por semana, ou que vem apenas em busca de soluções para ter um dia a dia mais confortável. Nós não podemos mais viver nesse planeta ignorando as coisas que estão ocorrendo e que anunciam o acontecimento mais esperado por cristãos de todas as épocas. Nós não podemos, nessa nossa geração, sermos engolidos por essa sociedade consumista e por esse estilo de vida muito pessoal, muito particular, muito prazeroso, onde há boas comidas, bebidas, baladas, diversões, facilidade para tudo quanto é coisa. Nós não podemos ser tragados por esse sistema que está cegando a humanidade, que mesmo com essas catástrofes não consegue ver o que significam todas essas coisas que estão acontecendo e hão de acontecer. E aqui eu li em vários artigos que cientistas afirmam que tudo vai piorar, vai ficar cada vez pior. Nós não podemos continuar brincando de igreja, ir na igreja de vez em quando, levar uma vida cristã meia boca, dizer que é evangélico, dizer que é crente. Nós não podemos mais. Nós não podemos ficar nos comportando como pessoas religiosas, porque o aviso foi mandado diretamente para a igreja de Cristo aqui na terra. E a igreja de Cristo é constituída por pessoas que são verdadeiras adoradoras do Senhor Jesus, e que estão orando e vigiando, sabendo que este é o tempo, que aquele grande dia está chegando. Mas que para nós que somos salvos, que estamos orando e vigiando, que estamos aguardando, que estamos nesse planeta assistindo tudo, até com perplexidade, nós não estamos com medo. Pelo contrário, Jesus não quer que você tenha medo. Jesus está mandando essa mensagem para você. Levante os teus olhos aos céus, levante a tua cabeça, porque está próxima a tua redenção. Igreja de Cristo, dá glória ao teu Deus. Igreja de Cristo, dá glória ao teu Senhor. O Rei está voltando. E Ele não quer que você fique para a grande tribulação. Por isso que Ele diz: vigiai, pois, em todo o tempo. Não é uma vez por semana mais. Vigiai em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas. Como que você vai evitar todas essas coisas? Que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Como que você particularmente vai evitar essas coisas e estar de pé diante do Filho do Homem? Se você estiver orando e vigiando o tempo todo. O que vai acontecer é que você será digno. Quando a trombeta soar, o teu corpo vai ser transformado num abrir e piscar de olhos, e numa velocidade muito maior do que qualquer onda de tsunami, numa velocidade mais rápida do que a luz, você será transportado e estará de pé diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas nuvens dos céus. E aí você vai ver aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Senhor do céu e da terra, o Criador do céu e do universo. Ele está voltando para buscar a sua igreja, a igreja de Cristo. Não há como evitar que essas coisas aconteçam, porque hão de acontecer. Você pode evitar em particular que aconteça com você, se você estiver orando e vigiando o tempo todo. O tempo todo. Nada de religiosidade. O tempo todo. Você vai evitar isso particularmente se você estiver vigiando e orando o tempo todo. Mesmo que você morra antes, ainda que o teu corpo tombe, ainda que quando a trombeta soar você esteja deitado no pó da terra, você abrirá os teus olhos e estará de pé diante do Filho do Homem. Porque você vai ressuscitar e encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Todos os que são da igreja de Cristo estarão com o dono da sua igreja.
Todos os que são de Cristo estarão com Ele para sempre. Esse grande dia está chegando. Não é hora de desviar. Não é hora de você ficar aí curtindo os prazeres deste mundo, que o diabo, com muita estratégia, cada vez facilita mais. Eu estava conversando com uma moça e comentei com ela que nos Estados Unidos tem escolas especiais para filhos de casais do mesmo sexo. Uma didática especial, que são filhos criados por casais do mesmo sexo. Homem com homem que adotou filho, mulher com mulher, ou que adotou ou que gerou filhos por inseminação artificial, casais do mesmo sexo, que estão matriculando os filhos em escolas especiais, para que essas crianças não tenham trauma, já que suas famílias não são como as outras, onde um menino diz a respeito do seu pai e da sua mãe, ou diz que o pai e a mãe são separados. São crianças criadas por casais do mesmo sexo. Eu estava comentando isso com ela, para a gente ver como que o mundo está. Escolas especiais, logo no Brasil, isso vai começar a proliferar, porque a ideia é ganhar dinheiro. A cidade de São Paulo é considerada, juntamente com a cidade do Rio de Janeiro, a amiga dos gays, onde ocorrem as maiores manifestações de pessoas que têm atração somente pelo mesmo sexo e não pelo sexo oposto. O mundo está assim hoje, mas você acha que a cidade de São Paulo está preocupada com a salvação das pessoas? Quer que os turistas venham para cá do mundo inteiro e gastem seus dólares, seus euros, suas moedas. Logo aqui em São Paulo, em outras cidades, vão começar a surgir essas escolas especiais para filhos de casais do mesmo sexo, que terão uma educação um pouco diferente das crianças que têm uma família tradicional. Estava comentando essas coisas com ela, para dizer como que o mundo está maluco. E a perplexidade é grande a respeito disso. Como que as pessoas hoje estão vivendo debaixo de violência, debaixo de iniquidade. Como as pessoas estão amedrontadas. Como as pessoas estão sendo machucadas por nada, mortas como baratas. A vida humana não tem mais valor nenhum. Como os valores morais se perderam totalmente. Como as pessoas estão praticando a iniquidade. E a iniquidade é uma coisa errada que de tanto ser praticada acaba virando normal. Hoje, o mundo oferece muitas facilidades para quem quiser pecar. Aí essa moça me disse o seguinte: olha, eu vou muito embalada. Ela é enfermeira. Ela falou: eu vou muito embalada. Mas se eu quiser sair com mulher, eu tenho para escolher. Se eu quiser sair com homem, tenho para escolher. O mundo está assim hoje. Está fácil para você ser absorvido, sugado, tragado por essa sociedade totalmente contrária à palavra de Deus. E aí vem o conselho de Jesus, que eu quero reler com você aqui, a partir do versículo 34. E olhai por vós. Você tem que olhar por você. Você tem que olhar por você. A salvação é pessoal. Você tem que olhar para a tua própria vida. A terra está se enchendo de violência e de iniquidade, de coisas erradas que são aceitas como normais e certas. Você não tem que ficar olhando isso, não. Você tem que olhar por você. Jesus está dizendo: e olhai por vós. E você não pode ver as facilidades aí fora e falar: deixa eu mergulhar de cabeça nessa esbórnia toda. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Não é só quem está na esbórnia que corre perigo. A pessoa que está muito preocupada só com a sua vida material, sua vida profissional, sua carreira, seus negócios, seu dinheiro, suas preocupações materiais, os cuidados da vida. Essas pessoas também estão em perigo. Não deixe o seu coração se encher disso, Jesus está falando. Para que não venha sobre vós de improviso aquele dia.
Porque virá. Aquele dia virá. Ele não vai deixar de vir. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Ninguém vai escapar. Virá sobre todos em toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, não fique adiando mais dizendo eu tenho tempo. Se você ainda não se batizou nas águas, não fique adiando mais dizendo, no próximo quem sabe eu vou. Se você não está levando a sua vida espiritual a sério, comece a mudar a sua ideia. Porque tudo que Jesus profetizou aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Se você não está levando a sua vida espiritual a sério, Ele está dizendo, orai e vigiai o tempo todo. Nós não podemos ser pessoas religiosas. Nós não somos religiosos. O mundo não precisa de mais gente religiosa. A igreja de Cristo não é constituída de gente religiosa. A igreja de Cristo é constituída dos verdadeiros adoradores do Senhor, que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que conseguem olhar para esse planeta e não serem sugadas por este mundo. Pessoas que conseguem ver os acontecimentos e discernir perfeitamente qual é a mensagem que a terra está mandando para cada morador deste mundo. A igreja de Cristo é constituída de pessoas que estão vigiando o tempo todo e orando. Então, se você está desviado, e me perdoe por usar essa palavra, eu mesmo não gosto. Eu não gosto desta palavra, mas se o caminho é reto e estreito, e você está seguindo um outro caminho diferente, você saiu fora do caminho, você está afastado do caminho. Não é hora de você ficar afastado, você tem que retornar para o caminho. Então a mensagem que agora o Espírito Santo está dizendo para você em particular, olhe por você mesmo, esquece a tradição religiosa da tua família, não se importe com o que o seu pai vai dizer, a sua mãe, os seus irmãos, os seus parentes, os seus amigos, porque a salvação é pessoal. A pessoa que é da igreja de Cristo, ela consegue entender estas coisas. Ela consegue amar a Deus acima de tudo, acima de religiões, acima de parentescos, acima de tradições religiosas, acima de laços e vínculos. A pessoa consegue servir a Deus porque ela sabe o que está acontecendo. Toda a igreja fique de pé. Preste atenção. Preste atenção. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, você precisa entregar. Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não tiver o seu nome escrito no livro da vida, você não será salvo. E o seu nome não será escrito no livro da vida por outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Porque o livro da vida chama-se o livro da vida do Cordeiro. Só Ele tem autoridade para pôr a mão e escrever naquele livro. Maria, com todas as suas virtudes, não pode pegar o livro da vida e escrever o teu nome. Você pode continuar amando Maria como eu amo Maria também. Mas você não pode mais adorar Maria, continuar rezando para Maria e servindo Maria, fazendo petições a ela. Ela não pode escrever o teu nome no livro da vida. E não me venha com essa conversa que a mãe vai interceder lá junto ao filho e vai fazer ele de salvar. Não existe isso. Isso é invenção religiosa. E Deus, Ele não está querendo pessoas religiosas. A igreja de Cristo não é constituída de pessoas religiosas. Você pode continuar amando Pedro como eu também amo. Admiro muito. Mas Pedro não pode pegar o livro da vida e escrever o teu nome naquele livro. E também não pode abrir a porta do paraíso para você, porque ele não tem chave nenhuma. Jesus, ele disse para João, não temas. Eu sou aquele que foi morto. Mas eis aqui
Eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Só Ele tem as chaves para trancar o inferno, para você não ir para lá. Só Ele tem as chaves para impedir que a morte te alcance. Eu amo muito Paulo. Sou fã daquele apóstolo. Mas Paulo não pode pegar o livro da vida e escrever o teu nome ali. Nem qualquer outro padroeiro, santo, santa, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim, nem entidade, nem espírito. Ninguém pode pegar o livro da vida e escrever o teu nome ali. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, você está perdendo a oportunidade de colocar a tua alma nas mãos do único que tem poder para te dar a vida eterna e te livrar da morte e do inferno. Se você ainda não entregou a vida para Jesus, não pode mais adiar, porque Ele está voltando. A terra está anunciando isso. Eu estou só traduzindo a linguagem dos terremotos e dos tsunamis e do bramido das ondas, o que o planeta está pregando para toda a humanidade. Eu só estou traduzindo para você isso e colocando numa linguagem que você pode entender, assim como fez o Senhor Jesus. Mas você não pode mais adiar. O terremoto em Christchurch, na Nova Zelândia, foi direto demais. A única cidade no planeta que se chama Igreja de Cristo foi devastada por um terremoto muito forte. É um lembrete para a Igreja de Cristo. O Senhor está voltando. Você tem que entregar a tua vida para Jesus o mais rápido possível. Então eu vou fazer esse convite agora. Quantos aqui querem receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Todos que querem entregar a vida para Jesus. Isso, não tenha medo não. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Peça licença e venham aqui para frente. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Isso. Você que está afastado, afastada, não é hora de você continuar longe do caminho e fora da casa do Pai. Todos que estão sem igreja, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Venham para cá. Venham para cá. Todos que estão sem igrejas, ou todos os que estão afastados, afastadas, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, porque não é mais hora de você ficar fora da casa do Pai. Não é mais tempo de você continuar no mundo. Aquele dia vai te pegar de improviso. E você está sendo avisado. Vem aqui para frente. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao Senhor Jesus. Eu quero chamar você que está fraco, fraca na fé, pensando muitas vezes em desistir por não estar conseguindo andar direito no caminho do Senhor. Vem aqui para frente que nós vamos orar para a tua fé ser renovada e para você ser fortalecido, para que você receba a virtude do Espírito Santo e você consiga ficar de pé diante do Filho do Homem. Seja digno de estar na presença do Senhor quando começar o arrebatamento da igreja. Você que não quer ficar para a grande tribulação, que não está conseguindo seguir Jesus direito, vem aqui para frente também, porque nós vamos orar. Será muito terrível se você não subir no arrebatamento da igreja de Cristo. Você que não quer ficar para a grande tribulação, você que quer ser renovado, renovada na sua vida espiritual, você que quer ser renovado, renovada na sua fé, você que quer ser renovado, renovada na sua disposição espiritual de servir ao Senhor com integridade, vem aqui para frente também. Nós vamos orar. Qual é o nosso objetivo aqui com esse trabalho, amados? Eu te falo diante de Deus, eu quero que você acredite no que eu vou te dizer agora. Eu tenho perfeita consciência de que antes de ser evangelista, eu tenho que ser salvo. Eu não posso pregar para os outros e eu mesmo perder a minha salvação. Em primeiro lugar, eu tenho que ser salvo.
Eu sou um homem que tem temor de Deus, eu sou assim desde criança, eu tenho temor do Senhor, eu sou assim desde criança. O temor do Senhor está dentro de mim. Nós não estamos fazendo esse trabalho para que a Paz e Vida seja uma grande denominação na terra. Estamos ganhando muitas almas, estamos batizando muita gente, mas é por causa da nossa sede de pregar o Evangelho, de ganhar almas para Jesus. O trabalho está crescendo, está sendo abençoado por causa desse Evangelho genuíno que nós pregamos. Um Evangelho que não mercantiliza o sangue de Jesus e que não negocia os valores da fé. Um Evangelho que não abre mão da Nova Jerusalém e da Cidade Santa. Um Evangelho que não abre mão de estar com Jesus por toda a eternidade. E nós vamos responder pela tua alma. Nós vamos responder por você no limite da nossa responsabilidade. Porque se nós estamos pregando para você se batizar e você não se batiza nunca, mesmo tendo oportunidades, cessou a nossa responsabilidade e ela é toda sua. A tua alma é tão preciosa que ela valeu mais do que a vida de Jesus Cristo. E Jesus te ama tanto que Ele faz tudo para te levar com Ele no arrebatamento. Ele quer te dar a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Ele quer te dar vestes espirituais. Ele quer te dar uma coroa de glória na cabeça. Ele quer te dar uma pedrinha branca com o teu novo nome escrito, o teu nome espiritual. Ele quer te dar do fruto da árvore da vida para você comer no meio do paraíso de Deus, que está na praça central da Nova Jerusalém. Ele preparou tudo para você. A coisa que Ele mais vai lamentar é se você se perder. Se você ficar para trás, se você não orar e não vigiar, Ele vai lamentar, assim como nós também. Eu acho que a coisa mais triste que poderemos viver no dia do arrebatamento é a gente ficar procurando pessoas que nós queremos também e ver que a pessoa não subiu, que ficou. Hoje dá para você receber a salvação pelo sangue de Jesus. Mas depois do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo será retirado da terra. Acabará o tempo dos gentios, o tempo da graça. E aí, se alguém conhecer o Evangelho e ficou na grande tribulação, só conseguirá comprar a salvação com seu próprio sangue. Porque o anticristo obrigará você a se ajoelhar diante da imagem da besta. E você saberá que não pode dobrar os seus joelhos diante da imagem da besta. E se você se recusar, você será morto. Mas as pessoas terão medo de morrer. Então muitos preferirão se ajoelhar e assim perderão suas almas. Mas a pessoa que ficar na grande tribulação, ela saberá que se ela se recusar a se ajoelhar diante da imagem da besta, será morta. Mas se ela morrer, ela tem que ter fé que estará dando a vida por Jesus Cristo. Aí ela só vai comprar a salvação com seu próprio sangue. Hoje nós podemos comprar a nossa salvação sem sofrimento pessoal, usando o sofrimento alheio. Hoje nós podemos comprar a salvação de graça, através do sofrimento de Jesus Cristo. Nós podemos comprar a salvação sem sofrimento particular. Mas esse tempo vai acabar. Então você tem que ficar firme com Jesus. Amém, igreja de Cristo? Amém? Quem já é de Cristo tem que orar e vigiar o tempo todo. Não é vir na igreja uma vez por semana, gente. Acorda. É mais. Amém? Eu quero fazer um convite para você que está nos ouvindo pela rádio ou pela internet, tanto no nosso país como fora do Brasil. Você que está me ouvindo agora em Moçambique. Você que está me ouvindo agora em Cabo Verde, você que está me ouvindo em Portugal, na Ilha da Madeira, você que está me ouvindo na Guiana Francesa, em outros países, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, se ajoelhe aí ao lado do teu rádio ou então ao lado do teu computador, como nós vamos nos ajoelhar agora aqui. A igreja estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada. Você que está de longe, ajoelhada, coloque a mão direita também sobre o teu coração. Você que está dirigindo e quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o caminho do Senhor, coloque a mão direita sobre o teu coração também. Não precisa parar o veículo. E nós que estamos aqui de joelhos na sede da Paz e Vida, São Paulo, Brasil,
com a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai. Isso, diga com fé: meu Deus e meu Pai. A tua palavra falou comigo, e eu não quero ser enganado pelas trevas deste tempo. O príncipe das trevas, o rei deste mundo, não pode me cegar, porque eu antes era cego, mas agora eu vejo. E é por isso que eu estou de joelhos, pedindo ao Senhor o perdão sincero de todos os meus pecados. Apague, Senhor, as minhas iniquidades. Escreve o meu nome no teu santo livro. Confirma o meu nome no livro da vida. E jamais risque o meu nome do teu livro. Me dá, Senhor, renovo espiritual. Me dá virtude espiritual. Me ajuda, Senhor, a perseverar. Me ajuda a vigiar. Me ajuda a orar o tempo todo, porque eu quero ser digno de estar de pé diante do Senhor e evitar todas essas coisas que hão de acontecer sobre todos os moradores de toda a terra. Meu Deus da glória, eu te suplico, me transforma, me dá do teu espírito, me dá do teu poder e me ajuda a perseverar até o último instante, até o último segundo, porque eu quero fazer parte do arrebatamento da igreja de Cristo, a igreja que é a noiva do Senhor. Meu Deus da glória, me abençoe, me transforme a cada dia, me ensina cada vez mais a tua palavra. Eu quero, Senhor, aprender de ti. Me enche da tua presença, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.